Salve, salve, galera! Boa noite para quem por acaso já estiver conosco aqui na Roxinha e para quem for nos assistir depois aqui na Roxinha mesmo ou na Vermelhinha. Desejo bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vão chegando, vão encontrando local confortável, seja no chão, na cadeira, na poltrona, no sofá, na parede, no teto. O importante é que vocês estejam aqui conosco para mais um boteco World of Darkness, que é o boteco que ninguém bebe bebida alcoólica, só água, suquinho, chá, café, a depender de quem esteja aqui. E qual é a tua bebida de hoje, Vivi? Nossa, hoje eu tô com uma Coca Zero, que Ah, tá correndo comigo aqui, que nem sei mais a temperatura que ela tá, mas que assim, deve estar com potencial de Wyrm e Weaver, assim, totalmente amplificado. boa. Então, nesse boteco que não se consome bebida alcoólica, estamos aqui novamente para falar novamente de um conteúdo do livro básico do Lobisomem Apocalipse, quinta edição. Hoje nós vamos tratar do tema Renome entre os Garou. Para quem já jogou as edições anteriores, já tem alguma familiaridade com os três renomes que costumava e ainda continua costumando governar a hierarquia entre os Garou através dessa composição de renomes deles. E também é uma ferramenta de imposição de vontades e, por que não também dizer, um pouquinho de ditadura, que muitas das vezes eu vi as discussões se resolverem porque o fulano de tal tinha status maior e era a voz dele que prevalecia. Isso era bem comum de se ver em jogos de lobisomem, seja proferida por pessoas narradoras ou por pessoas jogadoras. E aí, como lidar com isso? Eu quero poder, se a Vivi topar, eu quero poder também tecer comentários em torno disso para que vocês possam criar mesas seguras e confortáveis para tratar desse assunto, porque inevitavelmente vai acabar alguém querendo se impor através do renome. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Algum jogador quer vencer um diálogo num teste social, porque agora a quinta edição permite disputas sociais numa rolagem de dados, e essa pessoa pode querer reivindicar o uso do status do renome em alguma rolagem. E aí, vai negar? Ele tem renome. E aí a gente vai dar aqui alguns conselhos de como dirimir isso sem se tornar uma coisa muito opressora. Porque é esse o nome, renome gera opressão. E aqui a gente tá para comentar. Vivi, quer fazer algum comentário antes? Não, não, vamos falar desse tema. E sim, Raga, eu sempre vou topar essas coisas que falam de equilíbrio na mesa, porque ao longo do livro você tem, né, pelo menos nessa edição, né, o que é uma boa coisa, você tem avisos do risco do renome, mas você também tem a possibilidade de sim usá-los para oprimir, encerrar assuntos mais rápidos. Então, jogando Lobisomem, que é um jogo que ainda mantém uma hierarquia não saudável, a gente precisa muito falar do que o renome pode fazer de errado no jogo da gente. É isso aí. Então, com essa fala nossa inicial, vamos ao costumeiro compartilhamento de conteúdo que eu traduzo do livro para trazer aqui para vocês. Eu pego o que vai importar bastante para a gente trazer, discutir e comentar. E a parte introdutória do renome diz o seguinte: aqueles que vivem fora do mundo dos Garou veem somente lobisomens vorazes, monstruosidades cheias de fúria que cortam e rasgam e lutam até a morte e além. Receptáculos da destruição e terror encarnado. É talvez uma autoilusão da autopreservação que permite que o delírio funcione, o melhor para bloquear tais horrores da memória coletiva da humanidade. No entanto, para si mesmos, os Garou levam vidas resolutas e inspiradas, deveres como eles têm para com Gaia.
Em relação a esse princípio, a medida de contribuição de um garou para o mundo e sociedade dos lobisomens é medida em termos de renome. O renome é tanto interno quanto externo, um reflexo da estima de outros garou por esse indivíduo e o respeito de espíritos que mantém por ele. Ressalto aqui para quem ainda não conhece o lobisomem. O renome ele não é só entre os garou, também os espíritos estão envolvidos na manutenção desse renome. Continuando. Assim como um senso de alto valor e propósito. Mais do que qualquer coisa, os garou vivem e constroem as suas próprias lendas, e os renomes ajudam a quantificar essa lenda holística em termos do quão bem um lobisomem pode impor as suas intenções no mundo. O renome não mede ideias de bem ou mal. O renome não se prende a designar boas pessoas, somente os garou que ganharam o reconhecimento dos espíritos e de outros lobisomens. O renome, entretanto, reflete características específicas apreciadas pela cultura garou. É digno de notar que o renome faz nenhuma contagem de razão, embora a honestidade e a sinceridade possam em si serem dignas de honra. Isso é separado da própria ação. É inteiramente possível, por exemplo, para um Senhor das Sombras, conhecido por todos por ser um canalha, fazer um grande show de generosidade, nos interesses de receber tal glória. Quanto mais os perspicazes dos filodoxes possam dizer que o Senhor das Sombras está rezando em público ou similar, mas a generosidade em si merece o renome, com nenhuma contagem para a razão. Certamente a duplicidade do Senhor das Sombras se fará conhecido muito em breve. Durante a criação de personagem, o jogador aloca 2 pontos de renome para cada tipo de renome associado à tribo do lobisomem. Então, assinala um ponto adicional de outro tipo e um outro renome à escolha. Essa quantidade de renome inicial representa o garou com alguma experiência como lobisomens. Grupos experientes podem desejar modificar o renome inicial para modelar qualquer coisa de jovens lobisomens que ainda não são garou a veteranos cicatrizados de uma dúzia de conflitos. Ou seja, galera, só aqui para nivelar vocês, eles estão colocando um garou que já teve a primeira transformação, já entendeu qual é o contexto que ele está inserido, já aprendeu o dom, então ele já passou por aquele processo inicial e já vai se engajar em alguma ação que o narrador ou narradouro colocar para jogo. Vivi, seus primeiros comentários. Então, né, essa parte, ela coloca um pouquinho do clima que o renome vai ter dentro do seu jogo de forma bem resumida. E essa introdução é o texto que a gente acha quando a gente olha no índice e procura por renome, inclusive no índice remissisivo. No fim do livro, é uma falha. Eu nunca vi um índice remissisivo tão mal feito quanto da edição de Lobisomem, pelo menos no Mundo das Trevas, né, já que a gente está comparando isso, de não citar onde o renome é importante se fala mais dele no livro. E é uma coisa que, né, eu já falei aqui algumas vezes. Só um minutinho, que tem um balão berrando aqui, deixa eu fechar. Esse vinha baixo quando eu cheguei aqui. É o balão da Vivi querendo participar da live. O balão tá reclamando que esses garotos com renome tá invadindo a casa dele. Aí eu fecho, ele vai pro quarto do meu esposo. Não tô abandonando meu gato miando, não, gente. Tô mandando ele pro outro cuidador. E, né? Os temas em Lobisomem, principalmente na 5ª edição, quando a gente quer explorar ele legal, e principalmente um tema espinhoso que renome pode ter em Lobisomem, eu aconselho a gente dar uma lida no livro todo. Ou na curiosidade, se você quer se aprofundar do assunto, faça uma busca ali num PDF. A gente não tem, né? Só tem um PDF em inglês agora. Então, usa a função de busca pelo PDF em inglês, se você tem, porque a gente não tem a definição, tá para sair nesse semestre, vamos ver se entrega ou não a versão em português, mas procure pela palavra renome. Você vai achar muito conteúdo que ele tá ali só para falar o termo renome, mas isso acontece com
vários temas que a gente já falou aqui no Boteco das Trevas. Lobisomem espalha o conteúdo pelo livro inteiro. Então, você vai ver uso de renome em prática na parte que fala das assembleias, uso de renome na hora de falar em dom, uso de renome na hora de explicar a habilidade, e isso vai te permitindo você espalhar melhor o renome pelo jogo e, inclusive, colocar cenas que colocam o conflito, o valor do seu personagem que tiver mais ou menos renome, sem ser de uma forma puramente opressiva, ou que seja só porque você quer fazer a mesa seguir a sua linha, né, de raciocínio. Então, principalmente renome, vale a pena, tipo, né, por curiosidade, título de curiosidade. Renome aparece 269 vezes no livro. Uau! Então, muita coisa, ele só está citando mesmo renome como está listando alguma coisa, ou explicando que é um garoto mais velho, que tem mais renome, mas leia sempre que você achar o parágrafo antes, para você saber que pedaço do livro você tá. Porque são nessas entradas aleatórias, onde o renome podia passar batido, que o livro te dá, inclusive, mecânica para colocar renome no jogo. Né? E, então você consegue usar aquela vantagem. Para quem gosta mais de mecânica, usar com a mecânica e argumentar ali. E também, para quem gosta mais narrativamente, ele também te dá exemplos de como usar puramente narrativamente o renome. Então, para a introdução, meio que todos esses conceitos que a gente tem discutido, procurem em mais pedaços do livro. Porque o conhecimento está bem dividido ao livro da W5. Assim, como alguém que, né, teve que ler o livro inteiro para estar gravando aqui, procura outros assuntos, para mim não foi um problema. Eu tive tempo para fazer essa leitura. Mas tão diluído, sem ter um guia rápido para a gente bater o olho e ler, atrapalha bastante, principalmente para jogador ou narrador que tem pouco tempo. É uma coisa que podia ser melhor trabalhada, até com um gráfico que a própria editora lançasse para facilitar a vida desses conceitos que fazem parte do jogo de lobisomem, e a gente vai ver que é muito importante na vida deles, em vários aspectos. Vivi, Mas depois de falar tudo isso, eu falo só isso. Diga, Aga, diga. Vivi, tu tocaste num ponto porque eu ainda não terminei de ler todo o livro. Eu já tô mais na parte final, mas eu confirmo o que tu estás falando. De fato, tem muita informação espalhada e acaba que lobisomem comete o mesmo erro do vampiro. Para quem já manuseou o livro básico de vampiro, as informações elas não estão numa sequência lógica de uso. Exato. Elas estão muito espalhadas, faz com que quem use olha para cá, depois vai para lá, depois volta, depois vai. E aí a Vivi está confirmando, o lobisomem tem o mesmo problema. Mesma falha. O único que eu não vejo de forma tão acentuada nesse sentido é o caçador. Até porque metade do livro do caçador é meio que descrevendo antagonista e cenário. A outra metade, que é realmente falando do jogo, ela é bem organizadinha e sequencial. Eu já não vi tanto problema no caçador, mas de lobisomem a Vivi confirmando, de vampiro, então, nossa senhora, não vai ver danado. Por isso que, assim, você, narrador ou jogador que quer, né, que tem o hábito de brigar por regra, ser advogado de regra, que a gente sempre vê com olhos negativos esse termo, mas faça anotações, ou quem sabe usar aí como marcar o arquivo de PDF e deixa a gente, olha, sacanagem não ter o PDF em português, porque vai ser um saco, vai ser aquela coisa de colocar marcador de página, clipe, o que você quiser usar para marcar, para poder pular todas as partes. Está bem espalhado e dá trabalho de investigar. Fora que é um livro considerável, então você lê tudo, você tem que voltar pelo menos algumas coisas relendo, porque para minha memória já está essa maravilha. Eu já não confio tanto de ter lido uma vez e seguir, não. O tempo inteiro é revendo. Sabe um vai e vem danado que eu tive? Foi na hora de escolher os dons. Nossa, é muito espalhado. Nossa, e pior que, gente, é um livro básico. Aí ele fala, e dom é uma coisa relacionada absurdamente a renome. Aí ele fala, que nem o dom do fulano, na parte não sei o que. Aí você volta tudo para lembrar. E, gente, é um livro básico, custava fazer dom novo para todo mundo, pelo amor, gente. Gaia derrotou por causa disso. A mulher morreu por causa disso.
Preguiça de escritor. Boa. Bom, feita aí a introdução, vamos agora à continuação do conteúdo que eu costumo compartilhar aqui com vocês. E a continuação tem o título de Três Tipos de Renome. Agora vocês vão conhecer quais são esses três. A sociedade Garou é complexa e ela eleva uma quantidade de valores diferentes, os principais dos quais são glória, honra e sabedoria. Em muitos casos, esses valores podem se conflitar. O Garou, monopolizador de glória que entra em disparada na batalha contra uma dúzia de Fomori, pode não ser um paradigma de sabedoria, por exemplo. Realmente, não é uma ação que merece sabedoria. Mais importante, o renome reflete como um Garou assume um determinado desafio. Separar uma colmeia de malditos através de uma trama para fazer as autoridades humanas a limpar o local físico das infestações de malditos rende sabedoria. Legal exemplo. Note também que essa ruptura não significa tudo que toda ação de um lobisomem é claramente definida como exemplo de somente uma única forma de renome. Expurgar a colmeia de malditos certamente merece glória, mas também rende honra e a longo prazo provavelmente seja evidência de sabedoria, especialmente em caernes e seitas, e em volta de fogueiras de assembleias onde as canções são cantadas sobre a grandiosidade dos Garou, muita da consideração retroativa e talvez póstuma prossiga em relação à sabedoria dos atos gloriosos e honrados. Sobre o renome total. O renome total é um termo para a soma de todos os tipos de renome possuídos por um personagem individualmente. É usado para determinar a disponibilidade de dons, assim como a ordem hierárquica, se o tipo de renome sendo comparado é incerto ou irrelevante. Vejam aí, tem duas funções fundamentais do renome: definir o seu alcance de dons e definir como você vai ser equiparado com os demais. Essas são as duas funcionalidades principais do renome. Vivi, seus comentários. Então, né, antigamente, lá na época que éramos bárbaros e tínhamos que jogar 10 pontos de renome para virar um e depois subir de posto, o renome também liberava dons e poderes, né? Porque afinal a gente está jogando um lobisomem, a gente quer dar porrada e dar porrada com a maior força possível e complicações possíveis. Né? Apesar de o lobisomem ser muito mais que isso, a gente está aqui primeiro para dar porrada. E essa parte do renome aqui, a importância dele, mostra o quanto agora o planejamento da vida do seu personagem, o que você deseja para o seu personagem ser, ele está muito ligado com o renome. Assim, tem gente que tem o conceito do personagem e ele já imagina imediatamente como esse personagem vai crescer, o que ele vai buscar e como ele termina, né? E o resto é sorte nos dados. Mas tem jogador que às vezes ele só tem a primeira ideia e não tem problema nenhum. Porque o renome, ele ajuda você a guiar o seu personagem no que ele busca, seja nos dons, seja na forma que os espíritos veem ele. Lembrando que na quinta edição, o mundo espiritual tá meio que de lado para os vampiros, ó, tô pensando na mesa, para os lobisomens, sai para lá, vampiro mundo espiritual, para os lobisomens, porque os lobisomens avacalharam com eles, pisaram na bola e, tipo, muitos viraram de costa mesmo e não querem ver os garotos mais. Mas outros ainda acreditam em coisas do passado, novas alianças, porque afinal estamos no meio do apocalipse ou pós-apocalipse, o que só a crônica decidir. E esse seu conhecimento, a sua fama entre os espíritos, ela vai ter um peso bem grande em relação ao que mecanicamente você pode comprar e traçar essa evolução e esse caminho para o seu personagem. Como o renome também coloca como os outros lobisomens te veem, já que a gente não tem mais o parente humano para te ver ali, o parente agora só é um próprio outro lobisomem ou possível lobisomem, a forma como ele te vê pode também ser um guia de comportamento do seu personagem
seja ele o real comportamento ou a ideia que você quer passar para os outros. Então, é meio que um guia do como eu apareço para a galera. Eu vou pegar um personagem que ele tem mais sabedoria, né? Então, eu vou parecer sábio, tem uma dica de interpretação, mas eu não quero, na verdade, que ninguém saiba que eu quero ser sábio. E aí isso já te dá um guia para você interagir de formas que não sejam sábias, porque você tem esse plano de esconder um pouquinho mais aqui esse detalhe para talvez aparecer de última hora com uma solução maravilhosa e ganhar mais renome porque resolveu o problema. Então, esse guia de como os outros te veem, ele ajuda muita gente que está chegando no sistema agora. E eu incluo a gente mesmo como jogador velho. Desculpa, gente, minha garganta tá péssima. Como jogador velho que está chegando na quinta edição, cheio de vício, e que consegue encaixar na própria representação de renome das tribos, quanto que os auspícios fazem com cada renome, para ter um guia ali de como você jogar com o seu lobisomem na quinta edição. A princípio, pode parecer todo mundo cabendo na primeira caixinha, mas conforme a gente vai jogando, vai sentindo o personagem, você vai mudando essa imagem como os outros te veem, ou não, você segue com o seu plano original e passa uma imagem que não é totalmente verdadeira, né? Então, eu acho muito bom eles pontuarem que o renome transparece para os outros lobisomens também. Porque senão fica uma coisa assim: dane-se, meus amigos, eu quero é conquistar os espíritos para ter mais poder na ficha e conseguir fazer mais um monte de coisa, né? E a gente sabe que lobisomem é um jogo que agora tá difícil lidar com espíritos. Então fica tipo aquelas metas que às vezes, quando a gente falha demais no jogo, e eu falo falhar por questão de dado, porque sou famosa pelo azar, desmotiva a gente seguir com o personagem. Então, não, vocês podem também se basear na galera que está aqui, no mundo da carne, do lado real, para poder seguir a trilha. Ou você aposta nos dois e fica doido apostando nos dois e levando seu personagem. Mas você tem essa chance, assim, de balancear e como você seguir. Eu acho que assim, é uma coisa bem legal da W5, porque ela volta a te colocar o renome no seu jogo, como parte que faz diferença no que você joga. Porque antes, gente, porque você não teve as edições do passado, mas se você teve, a gente juntava renome só para ganhar posto. E a ideia da W5 é trazer muitas coisas que eram só usadas de canto, ou se o narrador e os jogadores decidissem usar para dentro do on, para a cena, pro agora. Então, é uma das coisas que eu mais gostei da mudança do renome. Vivi, tem uma coisa assim que mudou também que eu achei sensacional. Uma das coisas que eu achava incômodo era que, como tu comentaste ainda agora, se conquistava renome para poder evoluir de posto. Que para quem não conhece as versões anteriores, haviam 5 postos de hierarquia entre os Garou. Geralmente quem era filhote começava no 1, era reconhecido pela seita e assumia o posto 1. Tu te lembra dos nomes, Vivi? Que cada nível tinha um nome, era Gliaf e não sei o que mais. Gliaf, Adrien, Foster, Atro e Ancião. Ancião. Então dava para chegar até 5, só que para você conseguir evoluir entre os níveis de posto, você não só tinha que combinar uma quantidade pré-definida de renome compatível com seu augúrio. Aqui fazendo um adendo, os Hagabashi eram os únicos que podiam fazer qualquer combinação, mas os demais, Arron, Philodox, Galliard e Teurge, tinham que fazer umas combinações. Se não alcançasse essa combinação, não poderia solicitar, detalhe, solicitar a ascensão de posto. E o posto só era conquistado mediante superação de um desafio de um garoto que você escolhesse a ser desafiado. Era complexo demais. Eu pessoalmente achava até que gerava até um conflito que não precisava tanto. Acabava sendo mais penalizante ao XP e à conquista da pessoa jogadora do que
penava mais do que trazer alguma coisa satisfatória. Porque se você fracassasse, perdia. E aí? Eu achava isso bem E, ruim. nossa, não, fora que assim, gente, tinha uma tabela imensa de ações que te davam renome. E aí virava uma briga de narrador e jogador para ganhar mais renome, cada ponto contava. Inclusive, você até pode pegar como inspiração algumas ações dessa tabela, se você tiver acesso a elas, né, para ajudar os seus jogadores a darem ideia para cada renome. Né? Aqui a gente vai ver aqui para frente que tem uma linha de raciocínio para cada renome para te dar uma guia. Se quem gosta ainda, pode até pegar algumas outras ideias de lá, mas, gente, não usem essa tabela porque ela não encaixa perfeita. Não peguem literalmente encaixem na W5, porque ela não tem mais, a gente não tem mais aquele raciocínio do jogo. E era um tempo estafante, possessão para os jogadores brigando com o narrador, cada ponto que ganhava. Os jogadores mais quietos, eles sofriam porque eles não brigavam por renome ou quem não tinha mais tempo. E agora na W5 eles deram uma facilitada na hora de distribuir, obviamente jogando nas costas do narrador, como tudo que a gente tem na quinta edição, mas as linhas que a gente vai passar no próximo tópico, vocês vão ver que dá para uma ideia geral. E ali você conversa com seus jogadores e pontua renome para ações importantes que eles fizerem. Então, com essa chamada, vamos então agora Eu só começar. atropelo a pauta, né? Então agora eu Não! tô aprendendo. Você fez uma excelente ponte para o próximo conteúdo. Eu só tenho a te elogiar e agradecer. Então, galera, o primeiro renome que a gente vai pautar agora é a Glória. Ela fala com o imediatismo e o sucesso de tomar ações. Como criaturas de fúria, os Garou estimam a Glória porque ela valida os impulsos deles para destruir o que for que se oponha a eles. Ao mesmo tempo, a Glória emerge dos cursos de ação que trazem elogios para o seu próprio bem, tal como agir abnegadamente ou participação em uma recompensa duramente conquistada. Lutar contra as chances aparentemente desanimadoras é glorioso, mas também é um sacrifício nobre. Até uma fraude magistral pode produzir o seu próprio estilo de glória, desde que se vire contra um do contrário inimigo invulnerável. Na sociedade Garou, a glória pode ser uma espada de dois gumes. Obviamente, os lobisomens exaltam a glória como uma virtude, e a luta contra o Irme provavelmente proporciona mais glória do que qualquer outra virtude. Mas para qual fim? Uma guerra interminável contra um adversário invencível pode ser um chamado à glória, mas o que toda essa luta traz? Olhe mais longe do que é o culto de Fenris e a sua descida para o Halglosk para ver um exemplo prático do lado sombrio da glória. E os caminhos da glória são estabelecidos assim: eu devo ser valoroso, eu devo ser confiável, eu devo ser generoso, eu devo proteger os fracos, eu devo matar ao Irme. Meu comentário antes de passar para Viver é o seguinte: dou destaque aqui para essa palavra, imediatismo. Geralmente, quem tem muita glória significa que as suas ações foram tomadas no calor do momento ou foram tomadas de forma urgente ou precipitada em torno de uma determinada ameaça. Tem vezes que isso produz efeitos positivos, às vezes não. Então, por isso que ele comenta aqui no texto que o risco de terminar em algo maléfico ou ruim é grande, porque ações tomadas de forma precipitada podem não estar sendo medidas as consequências depois dela, e consequências deixam cicatrizes muito grandes. Vivi, seus comentários. Assim, gente, quando o cenário vai se pintando, você tem um jogo onde o foco é a resistência e sobreviver a cada novo dia, porque muitas coisas estão incertas, porque afinal o próprio livro básico, pinta essa incerteza para a gente, além também de não termos tantas informações sobre o cenário, mais dúvida que tudo.
A Glória se mostra o renome mais fácil de você ganhar, né? Porque ela é imediatista. Você foi lá, você resolveu e acabou. Ponto. E ao mesmo tempo que ela deixa a dúvida. Você realmente resolveu tudo? Talvez você não acabou só com um sintoma, com a primeira camada. E os lobisomens não são muito famosos pela sua calma, né? Pela sua capacidade de planejar e raciocinar ali na hora que a fúria toma a visão e turva o raciocínio deles, levando o lado. Lembrando que a fúria não é a besta do vampiro, então a fúria ela é um recurso espiritual e que transforma ele naquela forma mais primitiva, mas que ainda raciocina e tem o foco, né? Frênese a gente deixa para outra hora que a gente conversar. Estamos focando no que a fúria faz. Então, a glória é meio que algo esperado que um lobisomem faça. A própria sociedade, ela já espera que ações gloriosas venham, inclusive de alguns auspícios, né? Saruns, os Galiardes, que são os, né, mais afeitos à batalha, com muito mais, ou algumas tribos que são famosas por batalhas, você já espera que elas sejam mais gloriosas, porque elas vão lá e resolvem, sujam suas garras, fazem coisas. Talvez um garoto que raciocine mais, ele não ganhe tanta glória, porque ele espera para ter mais informações e agir. E uma coisa que acontece com todos os renomes. A gente volta lá, lembra que é como os espíritos te reconhecem e como os outros lobisomens te reconhecem? Então você pensa, você fez umas 2, 3 ações ali que você pensou mesmo e você foi para a batalha porque você sabia que era preciso, não foi nem impulsividade. Você sabia que era hora, era acabar aquilo, então você foi. E você fez 3 vezes isso. Com o passar do tempo, será que a galera já não espera que você vai continuar a fazer isso? Como é que você vai surpreender com mais um feito glorioso para continuar angariando narrativamente esse recurso? Então, é hora que é legal conversar isso para todos os 3 renomes, com o narrador e outros jogadores. Porque agora, finalmente, a gente tem mecânica para ganhar esse renome. Você compra com XP que você ganhou o nível vezes 5. Tá ali na tabelinha. Mas o que o seu narrador é muito bom a gente acertar isso no jogo. Galera, para mim só precisa pagar o XP e o renome tá ali na sua mão. Os espíritos chegam, você canta seus feitos no lugar, numa assembleia, que continua precisando ser cantada em assembleia, para todo mundo reconhecer. Então, pelo menos, você tem que juntar uns 3 garotos ali que não é da sua tribo, para chegar e falar, ele fez sim, a gente viu, ou o espírito aqui está contando, veio aqui fofocar para a gente, que o espírito é muito fofoqueiro, lobisomem mais ainda, está aqui contando o que ele fez, e agora todo mundo está sabendo, e toda essa galera vai dar o renome para ele, né? Colocar ali que ele tem, reconhecer por espíritos, por lobisomens, por aliados que estão ali, e vamos espalhar que essa pessoa é competente nisso. Porque você se comporta de um jeito para que os outros saibam que você se comporta, principalmente no sistema de RPG. Então, será que não fica cada vez mais difícil fazer ações gloriosas? E aí a gente pega a queda da tribo do Fenris. Eles já estavam na ponta. Eles eram a ponta de lança, a vanguarda de Gaia para proteger. E o cenário diz que eles caíram, né? No desespero da guerra, na violência extrema. É o lado ruim da glória. Será que aqueles lobos, também de outras tribos, o seu próprio patrono, não chegou num grau que ele já não conseguia mais surpreender nada, nem os próprios espíritos aliados, do quanto eles conseguiam numa batalha, na hora que o mundo estava acabando e tudo virou imediatismo? Todo o renome vai ter esse lado do tipo, se você cair para isso, vai dar ruim. Mas é uma hora de você se perguntar. Glória faz diferença nos meus dados que eu rolo para ter dons, porque o renome é baseado nisso, os dons são baseados no renome.
Glória é o mais fácil de ganhar. Então, junta a sua galera que vai jogar lobisomem, jogadores entre si, narrador, e tenha um papo legal. Se vai ser só mecânica, se vai ser uma mistura narrativa e de mecânica, se vai ser só narrativo, os fatos que te permitem conquistar qualquer um dos 3 renomes. Porque às vezes você chega para o narrador e fala assim: nossa, é difícil ganhar XP, mas eu juntei, tá aqui. Aí o narrador faz assim: mas você não interpreta isso. É aquela ducha de água fria. Então, combinado não sai caro nesse aspecto de ter. A glória é importante para o garoto. Todo mundo vai precisar fazer umas ações impensadas ou vai cair numa ação ali mais imediatista. Então, decidam pelo menos o nível. O que é? Porque o livro ele fala, ele dá uns exemplos mais para frente, não está nem no texto de renome, isso que é sacanagem, do que pode dar glória e o que não dá glória. Então, isso é muito sacanagem, isso tinha que estar aqui, nesse texto. O que fazer? Porque glória é um renome cruel, porque ele é o mínimo que se espera de lobisomens que sobreviveram ao apocalipse. E eu acho uma sacanagem não ter uma lista do que não dá glória. Porque senão, gente, é cada 18 mil leão que você vai ter que matar por dia para continuar ganhando glória e reforçar os dons e toda a sua figura de postura de personagem para ser glória. Então, né, tipo, batam esse papo ali em glória, ali em renome e ali em sabedoria, porque, inclusive, são conceitos muito tênues. Como o texto fala, eles se misturam. A glória pode entrar no campo da sabedoria, né? Um jogador pode ver diferente. Então, pelo menos umas listinhas ali, umas anotações, vai ajudar bastante, inclusive, para você se guiar. E pensar na hora do jogo, do será que eu já não mergulhei de cabeça muitas vezes e agora eu não vou surpreender mais ninguém, nenhum espírito? Vale a pena colocar a galera em risco? Os meus amigos também vão seguir o caminho de glória, que nem eu estou seguindo? Então, é bem legal para facilitar e ficar mais confortável em algumas decisões que o lobisomem vai fazer, você ter decisões morais praticamente o tempo inteiro. E nesse aspecto aqui, a humanidade está bem pro canto dela e a gente está bem pro nosso canto quando a gente joga de garu. Então, eu para variar falando mais que tudo. Não, tá ótimo. Você fez uma explanação excelente sobre as questões da glória. Agora a gente vai para outro renome, que é o da honra. A honra fala com a justiça, a retidão de uma causa e o respeito para os pactos duradouros entre os Garou e os inomináveis habitantes e companheiros de Gaia e além. Como criaturas de espírito parcial, os Garou têm uma função a cumprir, assim como faz qualquer espírito. O dever compele o Garou e o cumprimento virtuoso desses deveres, especialmente quando muitos deles parecem estar em conflito, é intrinsecamente respeitoso. A honra se iguala à confiança, e a confiança entre os parceiros de matilha faz parte do que garante a eles vantagem sobre inimigos de menos princípios. Ocasionalmente, para o seu detrimento, a sociedade de Garou coloca um valor maior na honra. A atenção da tradição, a litania e os costumes do rito, e até os renomes, são em si expressões de honra. Mas a honra, sem causa, é simplesmente uma performance rotineira de gestos. Os insinceros que apelam à honra podem rapidamente se transformar em autoritarismo ou tirania. Seguir um costume injusto simplesmente porque o costume pode parecer honrado, mas é na verdade eticamente quebrado. E em um tempo de guerra existencial e de táticas volúveis, essa é a forma que nós sempre fizemos, pode bem ser de autodestruição. E os caminhos da honra são: eu devo ser respeitoso, eu devo ser leal, eu devo ser justo, eu devo viver pela minha palavra e eu devo aceitar todos esses desafios justos. E antes de passar para Vivi, deixa eu trazer aqui meus comentários. A honra, como vocês viram, ela é fundamental para que as pessoas possam ter confiança naquilo que você diz e que você faz, considerando o universo perigoso e agressivo que é
o cenário de Lobisomem Apocalipse, ter confiança entre seus pares é fundamental para a união do grupo, porque esse é um jogo muito acima de Vampiro que se resolve na ação coletiva, não é no individualismo. Individualmente os Garou são muito fracos. Não estou dizendo que um lobisomem é fraco, mas diante das adversidades e dos inimigos que eles enfrentam, individualmente o lobisomem é muito fraco. Ele precisa unir forças com seus pares para poder enfrentar o Irme, enfrentar Pentex, enfrentar todos os males que estão lá do outro lado querendo a morte deles, e não só de Gaia, mas também deles. Então precisa haver um ambiente de confiança, e isso muitas das vezes é utilizado através de honra. Mas a honra, como é dito aí no texto, ela é uma faca de dois gumes. Porque eu vou dar um exemplo prático de nossas vidas. Quem de vocês já não viram aquelas figuras que vão toda santo domingo numa reza, numa missa, e só porque vai todo domingo quer reivindicar a honra de um perfeito religioso, mas seu comportamento não condiz. Essa é uma forma negativa de reivindicar a honra entre seus pares, porque ele conquistou no passado esse respeito e agora quer usar esse respeito para cometer ações questionáveis. Vivi, seus comentários. Né? Como você fez a leitura e deu esse exemplo, e imagina agora no W5, onde você tem mais chance de explorar a diferença de geração. A galera que é lobisomem agora, daquele pessoal que veio com todos os traumas do Apocalipse, que a gente não tem informação, porque não é o cenário antigo, e que vai se desenrolar ao longo dos livros. Você tem uma guerra geracional ali, uma eterna luta. E a honra, quando ela é baseada em regras que foram usadas no passado, ela realmente é uma cortina, porque essas regras foram criadas para beneficiar alguém. Pode ter sido o todo em algum momento, mas chegando no cenário que a gente está de W5, o apocalipse perdido, o mundo acabado, o vínculo espiritual por farrapo sendo mantido, deu para ver que essas regras de honra do passado funcionaram. Não é, ou eram falhas, ou quem usava delas falhou em algum momento. Então, o renome da honra, ele pode muito ser usado para questionamentos e perguntas quando você tem o seu jogador, um lobisomem novo, né? Não precisa necessariamente ser um filhote, já que você pode dividir, pode dar mais ou menos renomes ali, de acordo com o lobisomem que você quer criar para sua crônica. Imagina o quanto de argumento e de problema esse personagem, ou um personagem do narrador, que chega ali naquele momento com a matilha já existindo, e ele fala: mas vocês foram honrados a lidar com tal coisa? Fulano, você foi reconhecido pelo espírito X, pelo P, pelo T e pelo O, como a pessoa honrada que manteve. E aquela galera ali de trás, que o Conselho Fantasma e que os Gale Stalkers trouxeram de informação para mim, que falou que para manter essa honra, você sacaneou umas 3 matilhas ali no canto. Que honra é essa? Por que o nosso Caern se mantém nessa honra, nesse ditame do que é honrado ou não fazer? Então, dá para pegar esse exemplo, inclusive os caminhos, né, as normas do que é uma postura honrada atualmente no cenário, principalmente se vocês seguem a litania, e usar muito para embasar seus argumentos, tanto o narrador criando NPCs para fazer isso, como os jogadores, quanto os jogadores levarem e trazer, usando a própria mecânica de renome, formas de colocar o seu renome, colocar o renome de alguém em xeque, tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. É mais uma forma de vocês se aproximarem e terem mais abordagens dos problemas. Até perguntar para o próprio espírito:
Você confiou naqueles honrados de tal lugar, mas você sabia que tal e tal coisa. E, gente, na hora que você fala um você sabia, para plantar a dúvida, você pode ser o desonrado que está falando mentira, mas tem uma sabedoria danada para fazer todo mundo te ouvir e glória para provar que você é competente. Então, a honra é onde abre mais espaço para você andar e mexer, e tem uns dons também interessantíssimos que envolvem honra. Então, é assim, eu gosto muito do renome de sabedoria, porque é o que geralmente meus personagens usam. Mas o da honra me deixa muito tentada, não para você virar a honra ao avesso, mas para um jogo de batalha geracional e reconquistar aliados perdidos. Você pode mostrar uma nova escala de honra, um novo acordo de honra e que faça sentido para esses tempos. Porque, afinal, essa honra aqui ainda é resto da galera que veio lá do fundo e que está tentando mandar em vocês. Boa, boa. Tá aí nossos comentários sobre a honra. Agora a gente vai para o terceiro renome, que é a sabedoria. A sabedoria fala com julgamento do som, a preocupação e uma consideração cuidadosa das circunstâncias e motivações. O garou observador percebe que os espíritos são hostis. O garou sábio sabe como aplacá-los. A sabedoria é a força motivacional por trás de qualquer esforço que os garous sensíveis fazem. É o porquê de qualquer empenho, seja isso um banho extremo de sangue em um acampamento de caçadores ilegais ou uma paralisação inteligente de um campo de trabalho banho verde como um projeto de reabilitação. Os garous sábios apreciam um lugar justo de prestígio em qualquer seita ou em volta de quaisquer fogueiras de assembleia. Entretanto, uma dependência excessiva na sabedoria pode levar à inatividade, e toda avaliação perspicaz do mundo não ajuda quando Alwyn irrompeu sobre o caerne e deve ser batido em retirada. Os garous jovens notam esse enigma especialmente com anciões estimados de sabedoria, os quais às vezes parecem desprendidos do mundo como ele é. Na realidade, muitos Grey Muzzle, enormemente talentosos, pensam que o Apocalipse veio e se foi, e sendo eles forçados à remissão, e o que restar é limpo no efeito da própria guerra. Embora admirável, as estratégias mestras das batalhas se foram, com frequência tendo pouca relevância nas crises urgentes de hoje, e revivendo sabedorias passadas que obscurecem a chamada para agir agora. E quais são os caminhos da sabedoria? Vou dizer: eu devo aprender, eu devo considerar, eu devo ser prudente, eu devo ser misericordioso e eu devo pensar antes de agir e ouvir antes de pensar. Antes de passar para Vivi, aqui vai meus comentários. Como vocês viram, a sabedoria ela é aliada da precaução, ela é aliada do planejamento, ela é aliada das imprevisibilidades. Ou seja, um personagem que costuma ser sábio e ser reconhecido por isso, ele tende a diminuir os fracassos que possam estar ali adiante, porque eles tomaram um pouco mais de cuidado antes de realizar uma devida ação. Contudo, como vocês já devem ter lido nesta quinta edição, o Apocalipse já está acontecendo. Gaia provavelmente já está morta ou está próxima disso e não resta mais muita coisa a ser feita. E aí, diante desse contexto catastrófico, ficar ainda pedindo para parar para pensar pode não ser muito bom e, consequentemente, não muito sábio. E aí é quando entra um antagonismo entre glória e sabedoria. São dois renomes bem antagônicos. Quando é melhor ir para a glória ou quando é melhor ir para a sabedoria? Isso cabe a não só um único personagem, cabe a todos juntos decidirem para que lado cambar. Vivi, seus comentários. Hein, né?
A, a sabedoria tem, inclusive, esse mal que é o mundo que a gente está agora. Aparentemente, ele é bem novo, pelo que o livro apresenta, do que foi a história dos lobisomens até agora. E a gente está ouvindo uma galera mais velha e que estudou táticas de outros tempos de sobrevivência. Então, o quanto vale você ficar aprendendo e ouvindo o que é de uma situação que não é a real, para esperar e modular e conhecer o novo? Então, é difícil balancear, e esse é um dos dramas de lobisomem, balancear a hora de pensar e a hora de agir. Né? É um dos dramas que você tem na mesa ao jogar lobisomem, ao narrar lobisomem. E você vai ver que os dons também, eles te deixam absurdamente antagônicos em relação à glória e sabedoria. Mas é por isso que a gente joga em grupo. Porque você pode ter no seu grupo uma galera que tem mais sabedoria e que tem mais glória e não vai deixar ficar estagnado esse garoto que é mais expectativo, que ele espera mais coisas aparecerem ou que ele planeja o assalto perfeito que nunca sai da prancheta dele. Enquanto isso, a corrupção vai aumentando e vai piorando e todo mundo está perdendo com isso. Você pode ter um lobisomem voltado a isso? Pode. Mas como o Haga falou, lobisomens sozinhos não são nada. Se você quer um lobisomem que vai pensar mais, vai estudar mais, coletar mais informações, tenha ao seu lado, e eu falo isso, conversem entre si na hora de montar a matilha, para que a matilha tenha pelo menos alguém que esteja disposto a fazer um equilíbrio com aquele que pensa mais. Não necessariamente você precisa pôr alguém que age por impulso, que só chuta as portas e sai andando. E eu estou citando um jogador meu que faz exatamente isso. Ele precisava, por exemplo, no grupo, com 2 jogadores que gostavam mais dessa questão de pensar, a espontaneidade dele, no entanto que a glória dele foi lá para cima muito rápido, eles pensavam a espontaneidade para dirigir a espontaneidade dele para a ação certa. E aí você equilibra isso com os outros renomes. Por isso que na hora que a gente está criando o personagem, a gente tem 2 pontos de renome para pôr na tribo, exatamente para poder te fazer unido ao tipo de raciocínio do seu patrono, do seu espírito e da forma de agir, e um ponto extra. E é nesse ponto extra que você pode pôr num renome só, não tem problema pôr 3 pontos direto no renome, mas você pode pôr em outro para dar esse balanceamento. Eu penso, mas eu tenho glória, eu penso e ajo, eu penso, mas eu tenho honra, porque eu balanceio se o que eu estou fazendo realmente é justo com todo mundo, ou vai ser justo com todos que estão envolvidos nisso. E é a hora que, assim, esse ponto extra, ele faz muita questão na sabedoria. Porque a gente, quando começa a investigar as ideias loucas do narrador, combada com as ideias paranoicas dos personagens, isso fica uma coisa que a cena não anda, gente. Se vocês já jogaram Lobisomem, já assistiram a galera, fica 3 horas só para fazer um plano, para entrar num prédio. Porque todo mundo dá pitaco de tudo que é ruim que pode acontecer. E você precisa, sim, de alguém com mais honra e mais ali glória para poder sair desse desempate. Quando tem muita sabedoria na mesa, vão ser discussões mais longas. Posso estar errada com o seu grupo? Claro que posso. Cada pessoa é cada pessoa. Mas, normalmente, jogador que tem muita sabedoria, ele gasta e adora ficar ali, ó, falando. Se ele for mais paranoico, então ele não sai do lugar mesmo. Eles não saem do caerno. Fica todo mundo estagnado. Mas a sabedoria é importante, principalmente para o perfil de personagem que você quer fazer. Se você quer se dedicar melhor à galera que vai se aventurar na Umbra para desbravar e conhecer, que é um processo mais lento no jogo. Se você quer descobrir as histórias daquela região e por que essa desgraceira está acontecendo agora, também vai te ajudar a pensar um pouco mais e ter uma capacidade melhor de falar, conhecer e interagir com os espíritos e pessoas úteis. Então, não é inútil.
Seu lobisomem precisa pensar? Sim. Nem que seja enquanto ele consegue bater por vez na hora que a Glória gritar mais alto na orelha dele, né? E agora o Raga vai para a parte polêmica de renome. Não que a gente já não tenha Ah, uma alertado. coisa, nos guias de como o renome age, você conseguiu reparar, Raga, o quanto cada guia de renome tem um ponto explicitamente de não violência entre os lobisomens? Não, ainda não olhei. Pode destacar aí pra Olha, gente? olha aqui, ó, você quer ver? No do Glória, geralmente eles deixaram ainda no último item Uhum. de cada, ó. Glória, só Glória que não tá. Eu devo ser valoroso Ah, tá. e proteger o fraco. Então você não vai ser aquele cara que vai desafiar um garoto mais fraco que você naquele aspecto. Aí no de honra, eu devo aceitar um desafio igualitário. Uhum. E no de sabedoria, cadê? Eu devo ser misericordioso. Porque, gente, era muito comum nas edições os garus se desafiarem e eles morrerem no desafio. Aham. Ainda existe o desafio até a morte. Mas com essas linhas, assim, dá para ver que o jogo está bem menos violento entre si. Isso porque tinha toda uma questão de como cada tribo decidia um desafio, tanto de posto quanto de decisões. Então, essas chamadas, assim, aliás, elas não estão na última, elas estão na penúltima lista. Você vê que eles têm, assim, aquela puxadinha do tipo, não sai matando garu à toa. Tem pouco. Mate quem precisa morrer. Então, é uma puxadinha assim no renome, que inclusive não tem nem mais o exemplo, matar garu corrompido como renome, né? Que o negócio tá feio e pouquíssimo lobisomem. É, continuar, que isso é uma coisa que eu tinha notado na hora que eu tava lendo. Olha que filhos da mãe. Boa. Então agora a gente vai para uma parte, não que a gente já não tenha feito, mas agora a gente vai fazer propriamente dito, que é tratar dos riscos do renome. O renome é ao mesmo tempo uma bênção e uma maldição para os garotos. Para ter certeza, os maiores atos de alguém produz grandes consagrações e reconhecimento pessoal. Mas a principal experiência Garou é uma das estruturas de matilha, de cooperação com as outras tribos e augúrios no dever com Gaia. Mais de uma matilha foi levada pelos membros soberbos que estão buscando renome para si às custas das realizações feitas pela matilha deles. Essa contradição é frequentemente difícil para os Garou jovens compreenderem, e muitos acreditam que a sociedade Garou envia mensagens conflituosas sobre as responsabilidades pessoais de alguém e os deveres para com os companheiros deste. Enquanto isso possa ser frequentemente entre os Garou jovens, é provavelmente mais pronunciado entre os lobisomens de altas posições, muitos dos quais podem ter perdido companheiros de matilha nas longas e distintas campanhas deles contra o Irme, mas juntando muitos louros no meio dessas tragédias. Em termos de sistema, é provável que os jogadores encontrem a fúria dos personagens, assim como o favor e a perdição das tribos deles, no conflito com as ambições deles por renome, o que é esperado. Isso é uma coisa boa porque cria as escolhas matizes deles e traz consequências dramáticas. Bom, vou primeiro fazer uma comparação e depois comentar esse final da questão das matizes. Minha comparação que eu vou fazer, eu comparo essa busca desenfreada pelo renome, como se fosse renome acima de tudo, porque ele traz uma consequência social entre os garotos. E a comparação que eu faço é com os nossos políticos brasileiros. Muitas das vezes, as ações dos políticos nas comunidades, e percebam, isso fica mais intenso próximo das eleições. Repare, o movimento deles fica muito maior próximo das eleições. É quando eles conseguem emendas para um bairro, emendas para um grupo organizado,
E aí eles dizem quem são os benfeitores. E graças a essa benfeitoria, eles reivindicam glória, honra ou sabedoria, a depender do que ele está fazendo e querendo buscar. Sim, isso é uma analogia real. Vocês vão ver isso bem frequente agora nas eleições para prefeitura e principalmente para vereadores, que é quando você encontra mais gente querendo conquistar o seu voto. Então, fica aqui meu recado: não se deixe levar por essas necessidades imediatistas, porque aquela pessoa que você vai votar corre o risco de passar 4 anos ditando o que você pode e o que não pode fazer na sua cidade. Pense bem com carinho sobre isso. Então, a minha analogia é com o político, que uma boa parcela dos nossos políticos brasileiros fazem muito mais para conquistar o seu voto do que realmente pela boa causa da sociedade em que ele vai representar. Agora, aproveitando aqui a parte final, isso é legal para trama, para a pessoa narradora utilizar em jogo. Isso aqui eu já solto até um spoiler para Vivi. Na mesa que eu narro para ela, eu pretendo em breve pegar alguns garou com renome dentro da seita que eles fazem parte e colocar comentários e comportamentos questionáveis. E eu quero ver como é que o grupo vai lidar com isso. Isso é gancho de aventura, é gancho de trama que, se bem trabalhado, aqui fica o meu alerta para quem for narrar, utilizando essa trama, faça com compartilhamento de intenções com as pessoas que você joga. Não simplesmente jogue por jogar e deixe as pessoas jogadores interpretarem que isso é um desafio, porque isso pode gerar gatilho. Então, primeiro chegue, olha galera, este arco, esta história, eu quero abordar conflitos de hierarquia. Vocês estão afim? Estão preparados? Se o sinal verde for acionado pelas pessoas jogadoras, narrador, vai em frente, porque eu tenho certeza que a curtição vai ser sensacional. Vivi, seus comentários. Vamos lá, né? E é a hora que o Raga falou, a gente chegou no ponto, escrito na regra, no que o Raga falou lá no comecinho do vídeo. Gente, renome pode levar o jogo tanto para situações saudáveis ali, de crescer, de metas do seu personagem, mas pode levar para um lado bem chato, que é PVP dentro do seu grupo, abusos quando um personagem fez uma ação e ele conseguiu um renome, e só que a ação dele não foi feita sozinha, mas a forma que ele contou rouba toda a conquista do grupo para parecer que ele foi o único que se sacrificou. Então isso pode deixar um clima muito amargo em Lobisomem. Lobisomem é um jogo que depende muito do coletivo. E exatamente por isso ele é um jogo que tem ciladas, que são recursos narrativos e que cabe a galera inteira que está jogando ali a discutir a intensidade desse recurso narrativo, que são as ciladas morais e de caminhos que o seu personagem pode tomar. Assim como o Harani e Halglosk é um caminho que o lobisomem vai caindo e se perdendo, a busca por renome e o crescimento individual num grupo de seres que são gregários, que vivem em grupo e dependem de coisas que o grupo constrói, porque nenhum lobisomem se vira bem, né, fazendo tudo sozinho, cada um tem seu foco, ele pode ser bem incômodo. Então, é aquela questão. Converse se o seu personagem não precisa atrair o grupo para ganhar mais renome, mas ao ganhar com ações em grupo, se a galera tá de boa em você usar o seu renome para, por exemplo, ter vantagens em liderança, porque o renome entra em questões dele decidir e levar o grupo para um lado. Renome também entra em rolagens de intimidação. Então, é essencial saber se o grupo aceita essa carteirada de renome entre si e se ele aceita a carteirada de renome, que é meio que natural, como um problema de hierarquia na nação Garou que ainda se manteve. Então, discutam o nível que essa carteirada vai entrar, porque o Garou com o renome, ele soma dados
na intimidação dele. E se ele já for bom em intimidação, ele consegue colocar em silêncio ou pianinho sem ação até gente com renome mais alto dele que o dele, porque vira um combo na sua ficha. Outra coisa que o renome também entra é em chamar a atenção para fazer ações que podem ser boas ou não para indivíduos únicos do grupo. Às vezes, entrar em um combate é vital para proteger todo mundo, mas talvez esse mesmo combate possa ser útil apenas para aqueles jogadores, né? Para os personagens daqueles jogadores, que são mais violentos, que atacam mais, que são mais instintivos, e ele consegue juntar 3 pessoas fora da própria matilha. E ele vai, porque ele está fazendo o caminho sozinho dele. Então, é bom pelo menos traçar até onde o renome de vocês vai chegar no jogo, e em outras coisas que ele podem ser usado. Na assembleia, o renome entra na sua parada de dado para chamar a ação ou para anular a ação dos outros. Então, conversem também, se vocês vão fazer entre vocês. Às vezes um jogador, não fui muito com essa ideia desse grupo, desse plano do fulaninho. Só que ele não fala pro fulaninho. Ele espera chegar na assembleia, o fulaninho vai, apresenta o plano dele. Na hora que vai começar a votação, aí aquele jogador levanta a mão e fala: eu acho engraçado que... E tá aqui em cima da rolagem dele, o renome dele para aumentar dado, e ele boicotar ali. A gente pode se sentir traído, mas ele pode ter um outro motivo narrativo. Então, vejam, por isso que eu falei, joguem uma busca, vejam onde o renome entra, para vocês verem até onde a diferença de renome entre vocês pode chegar. Porque, afinal, ele pode chamar a atenção para o renome dele só relacionado a um dos 3, não o total. Ele pode entrar como um conselheiro, ele, ela, desculpa estar usando no masculino, mas entendam que é qualquer pessoa, independente do gênero. Outra coisa que, né, o Haga falou, e é assim, chamar atenção para o seu renome também te coloca na questão de que o cenário, ou seus próprios colegas, vão te cobrar desse renome, seja ele total ou em cima de um aspecto. Então, tem uma parte de regra específica para quando você perde esse renome porque você fez uma cagada, e como resolver isso narrativamente para você recuperar ele não só em XP, como redenção e, inclusive, fingir essa redenção. E o livro aconselha: converse com o seu narrador e deixe claro para ele, para o narrador, que a sua redenção é real ou é fingida. Como ali no comecinho falou, o cara pode estar só fazendo uma para Deus ver, tá rezando ali em público, mas nas costas ele tem uma intenção horrível. E aquele lobisomem, quando ele pode recuperar o renome dele, ele não está arrependido uma ova, mas ele vai fingir e vai interagir com a matilha, como colocando. Então é mais uma coisa que o cenário te dá para ter o renome, como viver quando por alguma coisa você perdeu algum ponto. Você não foi tão sábio, não teve sucesso, mentiu para alguém e foi descoberto. Né? Porque afinal os espíritos estão aí, e se os espíritos não gostarem de você, se você não tem renome suficiente para conversar para esses espíritos e ser amigo deles, ou pelo menos ter algum contato, o espírito pode te sacanear com outro garoto, sim, e ter a razão dele estar fazendo isso. Né? Isso são algumas das complicações de renome, que, para variar, não estão na parte de renome. E eu falei que tem uns exemplos aqui de ação de renome, eu estou pegando nela. Que aqui ele deixa assim muito as coisas que você pode mexer. Agora tem uma lista que tá, cadê? Né? Quanto renomes vocês têm, ações de renome, o que você pode fazer para melhorar esse renome. Também aparece ali mais nessa parte de punição dos personagens. Certo? Deixa eu ver aqui, para as páginas 140 do livro, tá esse pedaço. E ele fala, cadê? Só vou pegar rapidinho, eu juro que eu encerro. Eu juro que eu encerro. É porque esse nome é assim... Porque, né, quando a gente fala ser justo,
Aí chega, gente, isso acontece porque até a gente como narrador pensa. Eu dividi o quinhão da minha batalha, né? Porque eu sou um Gale Stalker, um perseguidor. Eu dividi uma caça super difícil que eu fiz igual entre todo mundo. Eu ganhei honra. E aí o narrador fica, né? Tipo. Então esse exemplo segue até pra gente, como narrador, não ficar só com esse peso nas costas. Quer ver? E coisas cotidianas também não punem para você perder renome. Por exemplo, e a hora de você, jogador, e você, narrador, pensar muito bem como vocês narram a cena. Achei. Tá na página 142 do livro em inglês, que é a parte, inclusive, de como lidar com a perda de renome, e é fugir de um campo de batalha por covardice ou vantagem provavelmente vai fazer você perder glória. Mas se retirar para retornar com uma estratégia, ou se retirar porque esse conflito não vai evoluir, não faz você perder glória. Então aqui já é uma. Gente, não é porque você entrou numa batalha que você tem que ficar até morrer. Você pode virar as costas e fazer uma retirada estratégica. Uhum. Se alguém falar que é covardice, você enrola no gelador de lero-lero e dá um motivo para você sair. Trair um colega de matilha, né? Falando informações para um garoto rival dele, pode te causar perder honra. Já afinal, você está traindo a unidade de matilha, que é a sua unidade familiar dentro de lobisomem. Mas dar um nome falso para alguém não é perda de honra, porque você está dando um nome falso para ocultar uma informação. Então, tipo, narrador também, meçam jogador na hora de cobrar se alguém foi não punido, meçam o peso do que vocês fazem. E um exemplo de sabedoria é revelar. Essa aqui também de sabedoria é assim, aqueles exemplos que nem precisava estar escrito, mas a gente sabe que tem que estar escrito. Revelar o lugar do seu caerne para um dançarino da espiral negra, que tá tentando matar todo mundo e arrumar o caerne, você perde sabedoria. Mas, acidentalmente, perseguir uma pista que você realmente acreditou e teve informações que diziam que era certa, não te faz perder sabedoria, entendeu? Então, você pode sim falhar numa pesquisa e ter que voltar atrás, e ter que agir, ter que se virar. Você não vai perder sabedoria porque você reconheceu o seu erro. Mas fazer umas burradas assinadas, assim, sabe? Tipo, vamos todo mundo tapar o nariz e passar correndo por essa sala de produtos químicos. Gente, não funciona assim. Isso é burrice. Mas achar que o espírito daquele produto químico era um com o qual vocês já lidaram no passado, ele não te perde sabedoria. Talvez o narrador use isso para te ensinar que você não confia em todo mundo. Então, essa tá na página 142, vale a pena dar uma lida aqui se você tiver o livro em mão, ou procurar sobre renome na wiki oficial da Paradox. Joga botão de tradução automática que o Google deixa no navegador. Eu sei que o Chrome é ruim, mas use ferramentas de tradução, pelo menos para você manter a ideia, até a gente finalmente ter o lançamento da W5 em português. E aí a gente começa a usar ela aqui direitinho, bonitinho. Então, essa é assim, é a última coisa que eu falo de renome, apesar dela aparecer, eu menti, tá? São 334 vezes que ela aparece no livro. Então, apesar dela, quase o número de páginas, apesar de ser tudo isso, vocês podem ler e procurar o renome ao longo do livro, se tiverem condições, porque vale, e essas dicas elas estão separadas. Esse exemplo de ganhar e perder sabedoria tinha que estar na questão da faca de dois gumes e brigas entre a matilha. É a minha crítica, tipo, coloquem lá. Show. E é isso, finalmente, calei a boca. Bom, agora a gente vai para as considerações finais. Eu vou até fazer meu comentário
num tom de proposta para Vivi, porque é uma coisa que Ai, ai, ai. eu fazia antigamente com os meus grupos de narração de lobisomem, e eu sinto vontade de trazer para vocês no Belém das Trevas. Meus comentários finais têm a ver com a como vocês vão abordar a recompensa de renome para quem estiver jogando. Como a Vivi comentou, o jogo joga nas costas da pessoa narradora, tem que decidir como recompensar o renome. E para que não seja uma questão muito personalizada, porque acaba levando para uma discussão do reconhecimento ou não do que aquela pessoa entende que precisa ser recompensada, Uhum. é uma discussão que, dependendo de quem for, pode ser desgastante. Aí, para evitar isso, no passado, o que eu fazia? Eu gerava um bolsão de renome, em que quem conquistava esse bolsão era a matilha. Eu colocava, olha, Boa. a tal ação gerou tantos pontos de glória, tal ação gerou tantos pontos de sabedoria, tal ação gerou tantos pontos de honra. E vou colocando lá dentro daquela bolsa. Vou colocando naquela bolsa. Fechou a história, eu fecho o saco, entrego na mão do grupo e digo: dividam sabiamente. E aí, coletivamente, eles avaliavam como é que ficaria a melhor distribuição daqueles pontos conquistados de forma coletiva. Isso é algo que eu quero conversar com o grupo da Vivi para ver se eles topam fazer isso, porque eu acho que é bem mais interessante e menos conflitante fazer dessa forma do que tentar fazer uma avaliação personalizada. Vivi, seus comentários. Nossa, eu gosto muito dessa ideia disso ir para matilha, né? Precisamos só ver se ali na hora da galera topar ou não, se alguém tem planos de seguir um caminho de renome pessoal. Para minha personagem, para mim mesmo, jogadora de lobisomem, eu acho maravilhoso quando o grupo cresce junto, um se apoiando. Então, eu sou super a favor dessa questão. E aí aparece o renome ali quando a gente fizer coisas e depois o grupo reconhece, porque afinal a gente está jogando junto. Então, eu adorei a ideia. Vamos ver os outros três jogadores, né? Eu sou só um. Mas eu gosto muito dessa parte coletiva e até para os próprios jogadores terem essa capacidade de reconhecer o que o outro fez, onde ele se destacou, porque afinal a gente tem um jogo de matilhas e auspícios diferentes. Então, algumas pessoas tendem a agir muito mais de acordo com o auspício ali, porque até o renome do auspício guia e o renome da tribo também. Então, eu acho bem legal isso, para um reconhecer o outro e dar um up, né, na hora que a gente está jogando. E você sabe que eu não cheguei a discutir renome com o meu grupo, né? A mesa está parada porque um dos jogadores está em curso. Então, a gente parou desde janeiro a mesa. Já tem. Ela saiu da antiga para W5. Não recomendo fazerem isso, gente. Não recomendo fazer a transição. Ela é trabalhosa e assim. Não vale a pena. No fim, a gente fez a transição, chegou de última hora, fez assim: joga tudo para cima e faz as fichas com base na W5. Dane-se. Dane-se. E só deu uns pontinhos a mais ali de renome para valer o que eles já tinham, né, de poder. Tipo, passaram por uma brigona ali no apocalipse e tudo mudou no mundo. Então, realmente não falo para vocês. E assim, renome é legal. Tá bem melhor do que estava no passado. Ele entra muito mais no seu jogo agora. Como tudo em Mundo das Trevas, gente, a gente vai falar que vocês precisam conversar com seus jogadores, vocês, jogadores, conversarem com seus narradores, sabe? Sejam abertos, conversem. Tem gente que adora ter um PVP no grupo, tem gente que gosta disso, não tem problema. Se todo mundo gosta, o narrador tá afim, o narrador também gosta, sigam o caminho do seu coração, né? E não tem problema nenhum. A Viviane Combeira safada. Eu sou Combeira safada, mas eu digo, como boa Hagabashi, Senhor das Sombras, que eu sou uma otimizadora de ficha. Então, quando você escolhe seu renome na W5, não tenha vergonha de procurar os dons para decidir a pontuação da sua tribo e do seu renome onde eles devem estar. Olhem os dons que te interessam, olhem o que eles usam para ser rolados, porque faz muita diferença como um Garou.
que tem um pouquinho de experiência, porque ele já tem renome 3. Mas cada pontinho a mais que você drenar do seu renome para rolagem vai fazer uma diferença danada. Eu não sei se vocês viram o nosso arco no Belém, mas vocês viram que a gente se lascou bonito por fazer uma cagada contra um renome. Não foi interessante? Não, quase matamos o garoto que a gente estava resgatando. Quase. Mas ele saiu vivo, por sorte, e por causa do narrador. Então, usem sim, gente, o renome, leiam um pouquinho mais e vejam a melhor forma de enquadrar. É um negócio gostoso de usar e assim, se o grupo mudar a ideia, não, a gente queria todo mundo seguindo no mesmo barco, conversem sobre essa mudança. Sei lá, eu acho que o meu vai ficar um pouco egoísta por um período, porque tem um pedaço no background dele. Combinem, conversem, que se acertando, dá para jogar muito bem com as possibilidades de renome. Show de bola. Então tá aí todos os nossos comentários para vocês sobre o sistema de renome de Lobisomem Apocalipse. Eu espero que tenha servido de alguma maneira positiva para vocês, se não, pelo menos serviu de reflexão para você firmar as crenças que você tem. E respondendo a Paula Maria um comentário que ela fez lá em cima, do que a gente achou do W5, em resumo eu digo o seguinte, depende muito do que vocês procuram. Avaliem se diverte vocês ou não. Afinal de contas, quem tem que medir se é bom ou não é quem for jogar. Mas é só avaliem, não custa nada dar uma lida, uma coisa assim. Pelo menos para mim e para Vivi, em certos aspectos melhorou bastante, mas ainda tem Sim. bastante coisa para melhorar. Bom, encaminhando agora para o final, semana que vem traremos mais uma lore sheet. Nós vamos iniciar mais um suplemento. Não estou lembrado agora de cabeça qual é, mas a gente vai estar iniciando um novo suplemento. Então, muito provavelmente, Vivi e Vaikos vão estar aqui conosco de novo, comentando mais uma lore sheet do V5. E É o agora. Forbidden Religions, que ainda é continuação do Cultos de Sangue, gente. Não nos mata. Ainda. Diz a lenda que foi o último que saiu do Cultos de Sangue. Esperamos. Não que a Verdade. gente não goste de elogiar Hecata, não é? Então é isso. Agora, nossa despedida de praxe. Vivi, junto comigo, diga tchau, Lilica. Tchau, Lilica. Tchau.